Graça e paz, querido. Deus abençoe. Estou postando esse vídeo. Faz tempo que eu não posto vídeo na plataforma, né? Devido aos problemas técnicos, como dizem, né? Mas o assunto é sério, né? E decidi por gravar esse vídeo, né? Hoje é dia 30, né? Dia de votação, eleição. E tivemos um resultado aí que para muitos é inesperado, né? Vendo o quadro de não acompanhar desses anos, ou até mesmo desses meses, né? E eu gostaria de compartilhar com vocês aquilo que Deus me mostrou no dia 11 de outubro. Como todo mundo sabe, as nossas eleições foram no dia 2 de outubro e tivemos uma derrota satisfatória com o nosso atual presidente, né? Ao qual a igreja tem, né, dado força bastante, ao qual tem resgatado não só o patriotismo, mas abraçado a bandeira brasileira e trazendo valores da família, educação. Eles têm seus defeitos, né? Mas não concordamos 100%, mas 95% é válido. E eu gostaria de compartilhar com você o que Deus me mostrou no dia 11 de outubro. No dia 2 eu fiquei muito frustrado, fiquei chateado, que eu esperava uma vitória massiva do atual governo. Nós fomos para a chácara e eu até comentei com ele que não achava certo, que Deus tinha que levantar alguém para falar, Deus tinha que falar alguma coisa. E realmente naquela semana Deus levantou muitas pessoas para dizerem, né? E no dia 11 de outubro, o Senhor, posso dizer que veio a mim a palavra do Senhor. Eu estava preparado para ir para o trabalho e estava arrumado já, pronto já. Eu saio cedo para trabalhar e por um momento eu sentei na minha cama e sabe aquela frustração e eu fui levado no meu sentido. Não sei se dormi, se cochilei, mas não foi um cochilo porque não foi normal. A gente sabe quando a gente cochila e quando a gente não cochila, mas foi muito, sabe, eu saí de mim. E eu vou falar para vocês, para os irmãos, o que eu vi, né? O que eu vi no meu sonho, ou não, posso dizer que foi uma visão do Senhor. Eu vi duas figuras, o pai e o filho. A figura de um pai e a figura de um filho. E o filho habitava em uma tenda na casa do pai. O pai tinha sua casa e o filho habitava numa tenda. Ele não queria entrar dentro da casa, ele queria habitar na tenda. E o pai sempre foi conivente com o filho, sempre deixou o filho fazer suas escolhas, porém sempre quis que o filho estivesse por perto, que o filho ficasse mais perto. Só que o filho quis mais os prazeres, né? O filho quis saber de ir ganhar o mundo. E num diálogo do pai, eles entraram, eu vi as duas figuras entrando uma divergência de opiniões. E o pai estava muito chateado e muito frustrado com o filho, totalmente decepcionado, e o filho querendo negociar com o pai, não querendo chatear o pai. A figura do filho com a figura do pai. E mesmo assim o pai virou as costas e saiu, foi embora para sua casa. E o filho tentou seguir o pai e tomou um atalho para chegar na casa antes do pai, para tentar abordar o pai. Só que nesse percurso eu estava vendo o filho andando na minha frente, ou eu andava atrás, eu acompanhava toda a história, só que eu não fazia parte da história, eu só acompanhava aquela história. E eu vi o filho se precipitando numa grande cachoeira, numas águas. E por um momento eu achei que o filho fosse se afogar, porque ele desfaleceu na água e seu corpo foi sendo levado. E eu lembro que no sonho eu tentava pegar a cabeça daquele rapaz e não deixar ele se afogar, mas era estranho porque era de dia e minhas mãos transpassavam para aquele rapaz. Eu falava, ele vai morrer. Eu ficava o tempo todo, você vai morrer, acorda, você vai morrer, e eu não conseguia tocá-los. Era como se eu não existisse, eu estava como apenas um orador ali. E disso se passou o dia à noite. Quando foi à noite, o filho encostou num barranco
corpo do filho. E eu falei, está morto, está morto. E o filho acordou. Era como se ele tivesse entrado num sono profundo enquanto estivesse nas águas. E ele acordou. E ele se levantou daquelas águas na margem daquele barranco e subiu no barranco. E quando ele subiu no barranco, ele viu, o pai achou o filho. E quando um olhou para o outro, foi muito lindo, que o filho se sentiu arrependido e o pai se sentiu amado, no sentido de amar o filho. O pai se sentiu... Foi uma coisa muito linda. E eu no meio, abstrato, né? Foi quando uma enorme serpente saiu da água e enrolou o filho, pegou o filho e enrolou o filho sobre o galho de uma grande árvore. E eu vendo aquela cena, eu não sou de ter medo de sonhos, ou não sou de ter medo de... né? Mas eu me aterrorizei pelo que eu vi. O tamanho da serpente. Não era colossal, mas era uma serpente enorme. E o pai ficou parado olhando aquilo, como se estivesse olhando tranquilamente para aquilo. E eu falava, você não vai fazer nada com o seu... Corre, você vai fazer... Eu não consigo fazer, eu fiquei com medo. Por um certo momento eu pensei em correr, não vou mentir, fiquei com medo. Né? Tô com meus 30 anos e medo. E fiquei com medo. E eu vi a serpente devorando o filho. O engraçado é que a serpente, todos os tipos de animais que rasteja, cobra, tô falando essas cobras, a cobra tem uma característica de quando ela vai se alimentar, ela sufoca, depois ela engole a criatura inteira. Mas aquela serpente não. Aquela serpente, ela arrancava pedaços do filho. E eu apavorado, e o pai, e ela, quando arrancava um pedaço e mascando o filho, ela olhava para o pai com um olhar de calmaria, como se estivesse tudo normal. É normal isso acontecer. Eu estou devorando seu filho. E o pai olhava com um olhar de seriedade, calma. E eu apavorado no meu sonho. Eu vou dizer sonho porque para mim foi como se fosse um sonho. E naquele momento eu acordei. Eu voltei no meu corpo. Uma das grandes características do filho é que o filho vestiu uma camisa do Brasil. E eu voltei no meu sonho. Vou falar sonho, né? E ao mesmo tempo que eu já voltei apavorado, falando, meu Deus, o que está acontecendo? E eu fui de novo, né? Levado para outro lugar. E eu fui levado para uma casa pequena, onde tinha um jovem ensinando um monte de criança. Um jovem, um adolescente. Só que esse jovem não conseguia a atenção dessas crianças, né? Elas bagunçavam, elas falavam entre si. Parecia uma sala de aula, um negócio, né? E o abstrato ali vendo. E o jovem não conseguia, ele tentava ensinar as palavras, ele tentava ensinar os preceitos de Deus. Parecia uma escola dominical, pronto. E o interessante é que essas crianças, elas eram de etnias, né? Tinha criança japonesa, tinha criança africana, tinha criança chinesa, tinha criança de várias etnias, né? Foi quando eu vi um ancião. Um ancião chegou na sala e conseguiu chamar a atenção dessas crianças. Presta bastante atenção nessa parte aqui. E quando as crianças pararam e olharam para o ancião, eu vi o ancião abrindo a boca e proferindo palavras como se fosse eu não sei explicar para vocês, como se fosse um cântico, uma voz muito profética, que eu nunca tinha visto na minha vida. E quando ele falava, começou a rodear a casa de gente, e as pessoas paravam e ficavam olhando como hipnotizadas, como que nunca tinham visto aquilo. Era uma coisa diferente, eu não sei explicar para vocês. Eram palavras que saíam da boca dele, eu não sei explicar. Só sei que alguma parte dizia assim: olha o que está acontecendo aqui, veja o que está vendo aqui, olha o que vai acontecer lá, o que você veio ver aqui, olha o que você veio ver aqui. Alguma coisa assim parecida que eu entendia. Aí eu lembro que falava assim: olha o que você veio ver. E eu via aquelas crianças como se fossem lançadas assim, ó, elas saíram correndo, cada criança para cada seu estado.
Elas foram correndo. E elas começaram a proferir as mesmas palavras que o ancião. Elas começaram a eu acredito que era uma voz profética muito forte. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, né? São tantos anos de cristão e a gente já viu tanto avivamento, mas aquele avivamento era diferente, né? E o que eu tenho, e eu voltei, né? Depois que eu vi isso, eu comecei a chorar, eu comecei a ver, eu estava abstrato naquela história ali, e foi muito lindo o que eu vi, e eu voltei em si, né? Desde lá até agora, eu conversei no dia 12 com o meu pastor, e a gente decidiu por deixar acontecer primeiras eleições, porque nós estamos num processo de oração na igreja e nós não queríamos frustrar talvez aqueles que são mais, né, mais sensíveis na fé, né, aqueles que são, né, a gente não queria frustrar, abortaram uma coisa que estava acontecendo, né? E eu prometemos que eu ia falar sobre isso depois de que passasse o resultado dessas eleições, né? O que eu tenho a dizer para os irmãos é o seguinte: eu acredito que a igreja vai passar, o Brasil vai passar por um tempo esmiuçador um pouco, né? Principalmente o filho, né? Principalmente eu vejo o filho como a camisa do Brasil, como a igreja brasileira. Ela vai passar porque ela, por um bom tempo, Deus quis que ela habitasse na casa, mas a igreja quis habitar em tendas, no quintal do Pai, nunca quis entrar para dentro. E quando o filho quis entrar para dentro, ele foi devorado, né? Só que um lado mais feliz da história é que está vindo um lindo avivamento, está vindo uma coisa nova, né? E arrisco dizer que é o último avivamento do nosso tempo. E é isso que eu tenho para falar para os irmãos: orem, né? Se você já orava, ore mais. Se você jejuava, jejue mais, porque está vindo avivamento. Se você santificava, se santifique mais. Eu oro a Deus porque eu fiquei em conflito comigo mesmo por muito tempo, achando que era coisa da minha cabeça, achando que era, mas eu sabia que no fundo do meu coração não era, né? Porque eu sou muito cauteloso em questão a esses negócios de profecia, de que assim diz o Senhor, mas eu fico feliz que Deus mostrou algo muito interessante para mim. Eu me sinto lisonjeado por Deus e ao mesmo tempo indigno. E eu quero dizer para você, não se entristeça não, né? Não tenha tristeza, não esmoreça na sua fé, porque o que Deus tem para realizar é muito maior. Amém? Fique com paz, na paz de Jesus Cristo, na paz do Senhor, na paz, no Shalom, e que Deus abençoe você. Um beijo gostoso. Amém.